fosse mundo, eu vim no nome dele dizer a vocês que vocês são muito preciosos. Aleluia. Eu quero ministrar um tema nesta noite, intitulado: Você é o libertador que Deus escolheu. Deus os abençoe. Ainda de pé, eu convido meus queridos, amados, esses preciosos homens preciosos homens e mulheres de Deus, abrindo as suas Bíblias em Juízes, no capítulo 13 de Juízes, no versículo 5 do capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, não precisa ficar triste, você vai achar, você é muito precioso. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Louvado seja Deus. Podem já sentar. Eu quero nesta noite, antes de entrar no cerne da mensagem, fazer da minha introdução alguma coisa que eu julgo que é de muita importância para os dias em que nós estamos vivendo, dias de desafios, em que Deus nos chama para juntos dele e nos outorga o direito de ser chamado filhos e amigos, para experimentar a glória da segunda casa. E no tempo em que nós estamos vivendo, tempos de desafios, em que se faz valer o que está escrito, que a criatura, o mundo, espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E dentro desse ambiente que eu vejo nesta noite, um ambiente impregnado por anjos, anjos que significa mensageiros, que já vieram a este ambiente trazer uma mensagem que faz ecoar no teu espírito, porque são mensageiros que, mais rápido do que a velocidade da luz e mais forte do que a barreira do som, eles podem trabalhar nesta noite na função de mensageiros, para fazer valer a autoridade da mensagem que sai do púlpito até chegar no teu ouvido, sem que o príncipe da peça impeça de que a bênção chegue até a sua vida. Segundo ponto, eu quero dizer que eu sinto a presença do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, que é o guardião do povo de Israel, é o guardião da igreja que assiste ao lado do Senhor. Miguel, o arcanjo, que tem a função de guardar, de amparar o ambiente enquanto a igreja ora, ele peleja pela igreja. E eu sinto que neste ambiente ele já está muito familiarizado. Nesta igreja ele já está muito familiarizado, porque eu sinto a presença do arcanjo Miguel pelejando pela igreja nesta noite. Eu sinto a presença de serafins, luzeiro, chama ardente. Eles estão na função de adoradores. Quando esse coral começou a adorar, eu senti que serafins se dispuseram a estar adorando, e parece que a voz desse coral se mistura com a voz dos serafins, e esse ambiente fica como barulho de muitas águas, e não há como suportar. Carabaçúbia. Mas também sinto que a presença do querubim, o protetor que cobre, ele ocupa uma classe de adoradores. Eles protegem,
Eles têm mãos estendidas para sustentar, para guardar a igreja que Deus chamou para congregar neste lugar. Eu me sinto muito familiarizado, porque eu sinto que a classe desses anjos estão aqui. Anjos, serafins, querubins, eles estão aqui. Arcanjo está aqui também. E eu sinto a glória do Senhor. E até que nós saímos daqui, Deus vai fazer algo aqui, porque Ele me disse que vai fazer. E aquele que está enfermo vai sair curado no poder do nome do Deus a quem eu sirvo. Nódulos no seio vão começar a sair. E não se preocupa se alguém vomitar no teu lugar aí, porque Deus vai fazer cirurgia hoje na tua vida e vai arrancar o mal, e tu vai sair daqui com vitória. Deus vai destruir o peso da síndrome de pânico, da depressão, do estio de alma. Deus vai fazer. Ele vai mudar o teu opróbrio, o teu cativeiro. E nesta noite eu já coloco agora à disposição dos anjos, serafins, querubins e arcanjos, para que este ambiente seja impregnado com todas as suas funções, para fazer deste culto um culto de bênção. Larabassúbia. Porque Lúcifer, que significa fé e luz, luz e fé, ele foi um querubim que assistia diante de Deus. E ele, pois, Deus o despojou e arrancou dele toda a glória que fora anteriormente imputado a ele. Ele perdeu. E quando ele vê a igreja adorando, ele fica preocupado. Mas continue adorando, dando glória a Deus, misturado com aleluia, porque nesta noite vai ficar estreito para Satanás. Ele vai ter que bater em retirada no precioso nome de Jesus, o grande. Narabassúbia, Narabaxucomandai. Porque eu quero nesta noite neutralizar na força da ressurreição a classe que é organizada para impedir a bênção. Eu quero ministrar contra a primeira legião de demônios que está sob o comando do cortador. Esse demônio que voa em grupos, em bando, e de vez em quando ele visita algumas casas desprovidas. Esse demônio que tem o comando de Moloque, que está debaixo do comando de Belzebu, e que vem trazendo peso, inclusive em algumas igrejas. Esse demônio que muitas vezes corta relacionamento, destrói relacionamento entre maridos e mulheres. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e nós estamos muitas vezes lutando contra pessoas, estamos lutando contra parentes de sangue, e estamos travando batalhas, quando na verdade a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás e seus demônios. Nós estamos nos levantando hoje contra a segunda classe, que é o do migrador, que migra, que se estabelece, que fica, que destrói o fruto da lavoura, que destrói o produto do lavrador, e entra e muitas vezes cortando, destruindo carro, destruindo casas. Muitas vezes podemos ver que pessoas estão debaixo dessa maldição, que ela está se perpetuando desde a quarta geração passada, começando lá do tataravô, do bisavô, do avô, do pai, e está influenciando a sua vida. Ele está estabelecido com todo o seu exército debaixo do seu comando. Maria Padilha, Tranca-Rua, Chucaveira e todos os outros demônios que muitas vezes vêm, migra para trazer peso, para trazer contenda. Ele consegue, estando migrando, ele é um anfitrião de todos os demônios que ficam ao redor para destruir maçaneta de porta, chuveiros que você nunca conserta, quando vai ligar leva choque. Aqueles crentes que quando o chuveiro cai é uma mistura de água quente com água fria, ele nunca sente vontade de consertar, tudo que faz é provisório. Prega um prego de qualquer maneira e a mulher diz: mas meu bem, essa estrupiço vai ficar aí. Fica tranquilo, é provisório, mas demora já 5 anos, está lá o mesmo problema. Pessoas que colam dentadura com Durepox. Fui pregar para uma mulher, orar por ela, pus a mão nela,
Ela não ficou endemoniada, mas caiu. E nisso que cai, a dentadura pula. Eu disse: mas Senhor, que sorriso lindo. E quando ela viu aquela situação, a dentadura estava rachada e colada com chiclete. Esse é um demônio que opera para destruir as tuas bênçãos na sua vida. Eu vivi uma experiência sem conhecer Deus, porque a Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, Deus tem para revelar os seus. Ele já começou a me revelar, mas antes de eu receber essa revelação, eu estava exposto a isto. O Abílio Santana conta também um testemunho, mas eu também tenho um testemunho de uma Brasília endemoniada. Irmão, nunca vi uma Brasília para ter tantos demônios. Eu nunca parava a Brasília na frente da igreja, sempre na esquina. E quando alguém vinha, encostava num carro bem bonito e ficava lá. E quando passava, eu ia embora para a igreja. Fechadura, vidro com chave de fenda para não cair o vidro. Esse demônio é terrível, mas nós vamos combater contra ele. Antes que eu pregue, eu quero nessa introdução também dizer que um dos terríveis demônios que opera com morte, que tem um comando tremendo, esse destruidor, que geralmente é uma fortaleza tão grande, que é preciso a igreja estar atenta. E a Bíblia diz que um irmão ajudado por outro irmão é como cujos ferrolhos da porta de um castelo, é como uma cidade edificada, é cujos ferrolhos da porta de um castelo que não pode ser quebrado. É o único demônio que você resiste na intercessão e na comunhão. É um demônio que tenta atacar a igreja de todo lado, usando vizinhos, usando autoridades da cidade. E se nós não nos atentarmos contra o devorador, ele vai tentar parar a igreja. Em alguns lugares, por falta de revelação, ele consegue parar, mas neste lugar ele já está passando bem longe. Graças a Deus por isso. O destruidor, geralmente o destruidor, ele é tão forte, é um demônio mais terrível. Ele opera muitas vezes até no meio de coral e no meio de obreiros. Ele veio para trazer uma confusão, um peso de mente. Ele vem trazer contenda, ele vem trazer vaidade, ele vem trazer uma soberba. E acima de tudo, ele é o especialista em fazer quebrar vínculo de autoridade. Pessoas que querem se autodenominar líder e às vezes sai debaixo da autoridade do seu líder. Pessoas que falam, induzidas por eles, mal do seu pastor, do seu líder. Faz filhos serem malditos, porque filho que não obedece pai e mãe é maldito e morre cedo. Está escrito. Esse demônio faz com que a liderança recebe a síndrome de Lúcifer. Ele comanda o engano, o sofisma, a cileuma. Ele tem projetado nele. Ele está argumentando e arquitetando planos para impedir a igreja e impedir o trabalho do líder, usando outros líderes. Mas graças a Deus que toda a igreja que entra na dimensão pentecostal do fogo líquido e da unção fresca, e que vive numa dimensão de glória, consegue repreender a força do destruidor no nome precioso de Jesus o Cristo de Nazaré. Mas eu quero dizer que há uma organização no reino das trevas. Em Efésios 6,12 diz, e ele fala sobre a primeira patente de principado, que exerce governo de nações e países. Essa classe principado está atuando em nações e países. E nós encontramos a segunda classe, que é a potestade, que exerce administração de estado e cidades. Os principados, ou príncipe das trevas, são capitães que têm voz de comando sobre as hostes. E as hostes são espíritos de maldade, são espíritos imundos. Eles controlam família, pessoas individuais, e quase sempre as hostes não trabalham como governo, como líder, mas como servos. Por isso que é um grande problema hoje
identificar aquele membro que está rebelde, quase sempre em adultério, em prostituição, em fornicação. Quase sempre nós encontramos crentes que não são dizimistas, não são ofertantes, são rebeldes, que não está debaixo de autoridade, porque esses demônios, que a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, e se possível ele enganaria até os escolhidos. Por isso que nós estabelecemos uma autoridade contra esses demônios, para eles não estabelecerem autoridade dentro da igreja, ou no meio da família, porque eles entram na condição de servos, sendo as hostes comandada pelo príncipe das trevas. E Paulo fala sobre isso, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as fortalezas, as hostes, contra os príncipes das trevas. E ele consegue discernir e nos trazer à luz os perigos. Mas eu quero dizer que nesta noite o céu do meu Deus está impregnado da sua glória. Eu quero dizer que o céu esporâneo, que é o superior, céu esporâneo, céu superior, onde está entronizado o trono do Deus Altíssimo, que está acima dos querubins, já está impregnado da glória do Senhor. Eu sinto que esse céu, o céu mesorâneo, que é esse céu intermediário, o céu galáctico, já podemos sentir anjos do Senhor subindo e cercando esse céu mesorâneo, porque há uma guerra, uma confusão terrível no céu Uranus, no céu inferior, céu maligno, aonde há uma guerra, porque Satanás vê que a igreja está avançando, a igreja está comprando terreno da esquerda, da direita, atrás. Ele está perturbado, ele está tão perturbado que ele está organizando o céu e não entende nada do que está acontecendo. Mas uma coisa eu estou lhe dizendo: Deus levantou, aleluia, nesta noite, homens capazes de ser libertadores, alemante o comanai, homens que estão cheios da sua glória, para causar a diferença nessa terra. E eu quero dizer que mulheres hoje vão começar a fazer diferença na sua casa, na sua vizinhança, na Badagatúbia, Nereba como Dubiterga, Nábia como Núvia. Sabe, meus amados, a coisa que mais me impressiona nesta noite é quando eu começo a ver que a pior coisa que pode nos acontecer é vivermos debaixo do silêncio de Deus. Não há coisa que dói mais do que o silêncio de Deus. 4 dias para Marta e Maria pareciam 40 anos, 40 anos de silêncio, porque só quem perdeu um ente querido sabe o que está escrito nos Salmos, que o choro pode durar uma noite. Mais que noite, meu irmão. Alamanturiba Lavachúria. Quando a irmã cantava a respeito de Jó, eu começo a imaginar: Jó perde o prestígio, Jó perde filhos, Jó perde bens. Que silêncio! Quantas vezes, pastores, vocês estão orando por aqueles problemas? É o aluguel, é alguém que pede ajuda, é um problema na família, é um problema na igreja, e você ora e o problema está lá. Você ora pelo seu esposo e ele continua o mesmo. Você pede socorro a Deus, vai no monte orar, e quando desce o problema está lá. Você faz jejum e o problema está lá. Algumas pessoas inexperientes dizem: parece que Deus não está me ouvindo. E graças a Deus que só parece. Dói mais do que qualquer outra coisa aquele crente que perturba, que machuca, que traz peso, que afronta, que nos despreza, nos menospreza. Fazemos tudo, oramos por ele, e quando ele prospera,
Ele diz: olha, Deus me mandou, venceu o meu tempo aqui. Isso é diabólico. Deus não faz vencer tempo de ninguém em qualquer outro lugar. Deus te chamou para criar raízes. Mas dói demais, dói. Na Manassúbia, Marta e Maria disse para aquele mensageiro: vai, diga para ele. E quantas vezes você diz: Senhor, olha eu aqui. Mulheres humilhadas pelo marido, palavras de sentença que aconteceu lá na cama, mas está impregnado, complexos de inferioridade, crises de integridade, mulheres que não se olham mais no espelho há tanto tempo, porque vive um silêncio em casa, maridos que vivem o silêncio, filhos que vivem silêncio de Deus. Isso dói. Elas queriam a cura e ele não vai, ele não chega. E quando ele chega, já se passaram dias, e 4 dias o menino estava lá morto, enterrado, em estado de putrefação, de decomposição. E ela chega: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Ele disse: ô fiota, com gente boa, tem Manassúbia, o teu irmão vai ressuscitar, fiota. Mas Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, eu creio, mas na ressurreição dos últimos dias. Ele disse: não, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele foi lá para irromper o silêncio daquelas irmãs inconstantes. Mas eu estou sentindo que ele está entrando nessa reunião para irromper o teu silêncio hoje, porque elas queriam cura dos seus irmãos, mas ele queria abalar a aldeia de Betânia. Deus quer abalar a tua família. Olha para o teu irmão e diz assim: o que você quer é muito pouco para Deus. Aleluia. Diga: ele vai irromper o teu silêncio. E quando ele irromper, a tua família vai saber, os teus parentes vai saber. Deus vai mudar o teu próprio pastor. Deus vai te levantar naquela igreja. Os vizinhos vão saber. O prefeito dessa cidade vai saber, pastor Ariel. O governo dos Estados Unidos vai saber que há profeta e há profeta aqui em Massachusetts. Tem profeta. Deus vai irromper o silêncio. Deus vai quebrar teu cativeiro hoje. Ai, elas queriam apenas a cura, mas ele queria ressuscitar a Lázaro. É muito mais sublime, muito mais poderoso do que uma simples cura. Teu marido vai ser mais crente do que você. Tua mulher vai ser mais crente do que você. Deus vai levantar o teu filho, ele vai ser profeta. E quando você está aqui, Deus está visitando teu parente lá no Brasil, porque Deus vai quebrar o teu cativeiro. Deus vai irromper o teu silêncio. O green card vai chegar, a cidadania está chegando, porque Deus mandou dizer isto. Ai, Gamanaçuiterrequia, no como Manádia súbia. Ai, Deus de Camanúvia. Ele chega e diz: Xó, aonde tu estavas quando eu criei a curva do vento, quando eu equilibrei o mar, quando eu criei os ferrolhos da terra, onde tu estavas? Ele não entende nada, mas na dor, quando a mulher diz inconstantemente: abandona teu Deus e morre. No meio do silêncio, com a voz trema, ele olha para ela e diz: eu sei. Cala, porque como louca tu falas, porque eu sei. Eu tenho intimidade com ele, eu o conheço, eu sei quem é ele. Não entendo absolutamente nada do que está acontecendo, mas sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele é o homem que fechou a boca do leão. Eu sei quem é ele.
Ele é o homem que ressuscitou na Badara Súbia. Ele é o Senhor dos senhores. É Ele que tratou com Nabucodonosor. Eu conheço Ele, eu sei quem é Ele, e eu sei que meu Redentor vive, e Ele haverá de se levantar. E esse corpo mortal que está na Madoroma Súria, Ele vai revestir esse corpo mortal da imortalidade. Ele vai revestir. Eu sei quem é Ele, e você sabe quem é Ele, e você pode glorificar porque Ele é teu amigo. Ele é o melhor amigo, Ele é amigo desde a eternidade passada. O silêncio dói. O monte farquia Núbria, Agaçu e derregue andará basúria, Alamantui, Varassúbia, Logou, aleluia. Uma mulher esquecida lá na vila de Zorá. Ela estava na vila de Zorá, da tribo de Dan. Seu marido Manoá estava lá no silêncio de Deus, estéril, e o anjo do Senhor aparece lá, aquele anjo maravilhoso, que me parece que é o Cristo reencarnado. Esse nome do Senhor aparece 10 vezes, só no livro de Juízes aparece, e ele se identifica como maravilhoso. Aleluia. Aleluia. A palavra no hebraico é oriunda de uma raiz que quer dizer separado, inefável. Ele foi visitar aquela mulher para quebrar o silêncio da esterilidade. Uma mulher inconstante que não podia gerar. Ele vai, oh querido, eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado por esse maravilhoso. Oh, eu sou maravilhoso, maravilhado com o seu trabalho, o seu modo de agir. Me fascina. Me deixa fascinado. Porque eu estou sentindo no seu rostinho, querida. Eu estou sentindo, querido, nesta noite, o anjo do Senhor Nabassúria, que visitou a vila de Zorá, está aqui. E ele vai quebrar essa esterilidade, porque você foi levantado para ser libertador, e todo libertador tem sonho, e todo libertador tem ventre espiritual para gerar para Deus. Eu quero perguntar com quantos Deus pode contar aqui para gerar. Deus quer te chamar para gerar para Ele. Quando você quer uma casa, a casa não é você que quer, é Deus querendo em você, porque a casa própria é um sonho de Deus em você, o carro é um sonho de Deus, o teu green car não é teu sonho, é sonho de Deus, e você vai defender o teu ventre como Maria defendeu, porque o que gera em você é obra do meu Deus. Maravassúria, Teike o Monuvassúria. Esse moço nasceu no ano 120. Sansão no hebraico quer dizer Shizon, derivado do termo Shemesh, que significa pequeno sol, radioso, iluminado, brilhante. Ele era libertador, chamado para conquistar. Tinha um segredo com Deus, a glória. Estava no cabelo. Poderia estar em outro lugar, mas nele, no caso dele, está no cabelo. Nazireu, exercendo o nazireato, chamado, separado. Não podia tomar vinho, não podia beber bebida forte, ou nenhum tipo de bebida. Não podia cortar o cabelo. Essa função de nazireato era uma função que as pessoas eram predestinadas por Deus, como foi Jeremias, como foi João, pessoas que nascem já predestinados para servir a Deus. As mulheres poderiam também exercer esse nazireato. E sabe de uma coisa?
As pessoas mais afortunadas na época bancavam as pessoas pobres que não podiam cumprir o seu chamado. Eles investiam naquelas pessoas que eram separadas para Deus. Eles investiam fortunas para ver aquelas pessoas separadas para servir a Deus. E Sansão, ele foi chamado para servir a Deus. E Deus visita o campo de Dan, lugar aberto lá de Zorá. E ele agora faz um concerto, um trabalho. Ele vê aquele homem que está agora no voto de Nazireu. Ele agora está vivendo uma experiência de vinha não podada, porque a palavra em hebraico quer dizer vinha não podada, o Nazireu. Alguém virgem, alguém separado, escolhido para o serviço exclusivo da glória de Deus. Imagine, que coisa linda. Por isso que eu fico feliz, irmãos, porque eu tenho uma igreja que quem conhece a minha igreja sabe disso. A minha igreja, os irmãos me amam muito, sabe, irmãos? Eu gosto muito deles, tem muitos homens de Deus ali. Os queridos irmãos, o pastor Jorge Gam vê como eles nos tratam e tratam os visitantes que ali estão, o pastor Eli, os demais, pastor Iel, eles me amam, porque eu ensinei para eles que há um segredo na palavra de Deus que fala sobre o segredo do galardão do profeta. E sabe que toda vez que eu vou visitar e quando eu chego na minha casa tem um móvel novo, é verdade, e eles se preocupam com o meu carro, com a minha roupa, eles se preocupam comigo. E sabe de uma coisa, eu aprendi isso quando eu aprendi a lei da semeadura, e eu aprendi que Deus tinha que me usar para ser libertador do cativo dos meus irmãos. Então Deus começou a me mudar meu cativeiro. Quando eu estava numa igrejinha pequena, me formei na Metodista do Brasil, e a minha igreja era a que mais crescia, e era a que mais contribuía, e eu estava crescendo, e Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 18 anos, um pouco mais de 45 quilos, com cabelo na cintura, viciado em todo tipo de droga, levando meus pais à desgraça, minha família ao desespero. Todos os meus irmãos levei para a droga. Não conhecia outra coisa senão pecado, orgia, sexo, droga, e vivi morrendo nas praias do Rio de Janeiro. Mas tive um encontro. Esse encontro me deixou maravilhado. Jesus mudou minha vida. Eu estava fazendo a novela com Francisco Coco, Pecado Capital. Estava lá na Globo, fez teatro, muitos anos de tablado. Maria Tereza Raquel estava lá, e estava vivendo uma experiência profunda. Maria Clara Machado, desculpa. Estava vivendo uma experiência de menino, mas o Senhor me encontrou. Eu estava numa praça, jogado, no maior do silêncio. Só que não era silêncio de Deus, é demoníaco mesmo, cheio de depressão, de angústia. Tinha tomado um ácido Pingo Dourado, tomado mais de não sei quantos litros de vinho, estava fumando, cheirando. Uma moça pregou da Igreja Batista Central do pastor Dálcio Pinto Teixeira de Petrópolis, da Igreja Batista Central. Está eu lá. Eu disse: moça, esse negócio de crente, eu detesto crente, esse negócio é coisa de doido. Joguei fumaça de cigarro nela, zombei, mas ela apontou o dedo para mim e diz assim: olha aqui, moço, queira você sim ou não, mas o Jesus a quem eu sirvo, Ele te ama. Mudou a minha vida. Eu fiquei perturbado, irmãos, eu fiquei perturbado. Aquela palavra me seduziu, e seduzido eu fiquei perplexo. Encontrei um amigo meu, um dos maiores traficantes de cocaína da 24 de maio. Encontrei e falei: onde tu vai? Eu vou pro meu batismo. Batismo, um homem desse. Ele disse: eu sou crente. Eu fiquei apaixonado. Ele me chamou para ir no batismo, eu não entendi nada. Pessoal entrando no rio, as batizamos. Eu falei: mas que coisa doida. Mas irmãos, um dia eu fui para ver mulheres na igreja. Tinha um congresso de Belo Horizonte, porque as mulheres mineiras são as mulheres mais lindas desse mundo. E lá estava um congresso da igreja de pastor Ernesto Tonini lá, fazendo e eu fui lá. Quando eu cheguei, um porteiro, irmão, cheio da unção, sem dente, pastor Sebastião. Eu daria tudo para ele não colocar aquele dente, irmão, porque aquele sorriso, sem dente,
me arrastou com sandália de couro, calça caída na cintura, camisão, trança, uma trança lá na cintura com 2 bolas, uma bolsa peruana. Meus amigos, muito louco. Ele nos levou, a igreja tão amável que as pessoas estavam sentadas no segundo banco de frente para trás, se levantaram para nós sentarmos. E o pastor pregava, e ele disse: deixa o filme da sua vida passar, vê se isso vale a pena. Meus amados, na hora do apelo, meus colegas foram todos lá na frente, mas eles me conheciam do jornal, me conheciam da cidade, da má fama. Eles me conheciam porque eles sabiam quem eu era. E aqui eu fiquei tão apavorado no meu lugar que eu comecei a chorar e fiquei com vergonha. A mesma menina que pregou para mim chegou lá do meu lado e falou para mim, eu não disse? Eu disse o quê? Você é um escolhido de Deus, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu não entendi absolutamente nada, mas eu gritei: pastor, se o Deus de vocês não der jeito, mais ninguém dá. Eu fiquei apavorado. Ele desceu do púlpito, me abraçou chorando. Ele é um professor formado em letras, um homem muito culto, me abraçou e disse: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ele colocou um advogado que hoje é o secretário da Adonep. Ele colocou no meu pé. Eu ia dormir, o homem estava lá. Eu ia sair, ele estava lá. E ele me levava para a vigília, eu não entendia nada. Mas um dia, um homem de Deus orando, eu entrei naquela fila. Ele era um argentino, ele estava orando. Ele olhou para mim e disse assim: você vai ser um grande pastor, Deus vai te levantar. Quando ele foi falando isso para mim, eu caí deitado. Naquele tempo, essa unção de cair não é nova não. Caí. Oh, mas levantei outro homem, e Deus começou a mudar. Aí eu não aguentei. As pessoas que me evangelizaram dentro da igreja, muitos problemas. Por isso que você precisa estar em Deus. A pessoa que me evangelizou, encontrei com ele na rua fumando um cigarro. Falei: mas não entendo nada. Fumando, ele caiu na fé. O outro menino era homossexual. E eu falei: mas senhor, o que é isso? Onde eu estou? E cheguei na igreja e falei: eu não quero mais saber de crente, isso é uma cambada de doido. Aí um moço, Neivan, que se converteu comigo, aí meu amigo disse: Paulo, vamos orar ali. Fomos orar. Quando ele começou a orar, ele foi batizado com o Espírito Santo. E eu estava orando com medo dele. Aí o irmão Sebastião disse: olha, irmão, vocês estão fazendo muito barulho e perturbando a igreja. Eu vi quando ele começou a chorar e caiu de joelho e foi batizado com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu fui batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. Terra Navassúbia. Pegou-me Vataravassúbia. De lá para cá o Senhor tem me abençoado. Ele é misericordioso. Fui orar na casa de uma senhora e me chamaram para estar lá. Eu fiz uma semana de jejum, porque eu sabia que era uma casta. Deus está mandando eu ir lá. E eu já conheço a batalha espiritual, conheço lei. Deus tem me usado para pessoas grandes, pessoas da sociedade me buscar para orar por depressão, por síndrome de pânico, por todos esses ataques dos demônios. Deus tem me dado graça. Sou presidente do conselho de pastores, com 1018 pastores sobre a minha responsabilidade. Me reúno com eles, abençoo eles, oro por eles, dou assistência para eles, cuido deles, dou cadeira para a igreja, dou púlpito, construo igreja. Estou pedindo a Deus que me use. Sou pastor do Dodô, do Fabiano, do Edmilson, do Axel, do Bordão, do Álvaro e de muitos outros baianos e muitos outros espalhados no mundo inteiro. São dizimistas fiéis, são ofertantes, são amados, que são dizimistas, porque quem dá 300 mil dólares para a igreja, 100 mil dólares, 50 mil dólares, tem que ser dizimista mesmo. E eles vão para o monte, dobra joelho. E lá na minha igreja eles lavam igreja. Ele lava a igreja, o pastor Abílio sabe disso, o pastor também sabe. Eles lavam banheiro. É muito fácil você ver o Edmilson da seleção brasileira lavando banheiro. Os advogados da minha igreja não são estrelinha da igreja. Eles lavam a igreja. Eles estão lá, os empresários estão lá para dar emprego para os irmãos. Eles estão lá para ser abençoadores, porque nós somos libertadores. E Deus vem mexendo. Fui orar naquela casa e a mulher estava lá e disse: pastor, pode entrar. E quando eu entro naquela casa, o cheiro de morte, mosca para todo lado, panela aberta, fogão sujo. Depois eu vou falar o que significa isso, ou se eu puder um dia ter a oportunidade para dizer o que é isso, casa suja, o que significa e o que traz. E quando
Eu cheguei lá, eu comecei a orar, minha lágrima começou a pingar. E eu olhei para aquela mulher, Deus disse: diga para ela que ela está curada. Eu disse: Senhor, é muita responsabilidade. Mas eu ministrei e orei e disse que ela estava curada. Ela estava com câncer em fase terminal. Um esqueleto, 20 dias tomando água, porque alguém espremia ali, algodão molhado na garganta dela. E aquela mulher, quando eu estava lá na cozinha, depois que eu despedi, foi na cozinha conversar com o marido, nós escutamos. E de repente, como fomos ver, aquele cadáver humano veio andando na sala e sentou na mesa e disse: eu estou com fome e quero comer. Um mês depois ela estava lá. Quando eu vi na porta do meu estabelecimento, quando eu vi aquela mulher careca, corada, com todos os documentos, colocou em cima da mesa e diz: olha aqui, pastor, o doutor mandou chamar o senhor lá para saber o que está acontecendo, porque eu tenho marca de cirurgia e eu não fui aberta. Há poder no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bruna ouvindo meu programa de rádio, o pai dela, empresário, leva na minha igreja e diz: pastor, se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu morro. Eu estou desesperado. E ela com câncer no olho, com tampão, aquilo para todo estofado para fora. Eu disse: essa guerra é minha, de Jesus de Nazaré e de todos os anjos. E começamos a guerrear e orando. E lá na minha igreja tem mais ou menos umas 130 pessoas, liderada por meu líder, meu pastor líder de obreiros, e a minha pastora líder de intercessão. Toda sexta-feira eles sobem, eles não oram por outra coisa senão por mim, a minha esposa e meus filhos. E eles dobram, os irmãos sabem como eles são, e eles fazem ponto de estratégia dentro da igreja, orando. E Deus está acrescentando. Eles estão acrescentando. Esses dias eu estava orando para um homem milionário. O pastor Gabriel sabe disso, eu estava lá. Milionário, amigo do Pedro Diniz. Fui orar por ele e disse: olha, cuidado, vigia, porque essa semana Deus te dá um livramento de vida. Orei por ele. Ele pensou nisso e não foi. Aquele amigo dele foi viajar com um helicóptero, matou aquela moça, morreu aquela moça, afogada. Claro que ele não tem culpa nenhuma, coitado. Ele escapou porque é um atleta, mas morreu o piloto. Mas ele disse, ele ia para lá e disse: olha, eu não vou poder, vai, depois eu vou. E Deus deu um livramento. E ele foi agora na igreja, no último culto agora, quarta-feira, e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da vida dele. Porque a intercessão está orando. Milhares de pessoas me ligam, mais de 400 ligações por dia, fora fax, ligando para todo o estado de São Paulo, Minas e Paraná, e todo mundo ligando. E milagres estão acontecendo no rádio. Sabe por quê? Porque Deus, sei para que Deus me chamou. Ele já irrompeu o meu silêncio. Nesta noite Ele vai irromper o silêncio de muitas pessoas aqui. Mas ouça-me bem, Deus está agora, e Ele começa a ver a vida daquele homem Sansão. Ele não buscou orientação divina. Ele foi casar fora dos padrões do povo judeu. Ele pegou para si uma filisteia. Ele agora desce a Tina, e ele lá, o Tina, ele vai lá, e ele se apaixona por uma mulher. Por 3 vezes ele desce lá. A maioria das pessoas que olham para baixo, que desce, acaba tendo problemas. Quando Abraão desceu, ele teve problema. Quando aquele personagem desconhecido do caminho de Jericó desceu, ele teve problema. Quando Davi não desceu, mas olhou para baixo e quase desceu, mas não precisou descer, porque o coração dele desceu da sacada, ele teve problemas. E todo homem que desce sai do plano de Deus, porque o único lugar que você pode descer é a casa do oleiro, o outro lugar nenhum mais, ou descer aos pés do Senhor. E aquele homem estava lá, e por 3 vezes ele desce lá, e ele vai lá, ele vai naquele lugar que é uma fronteira de Judá, perto de Bet-Semes. Tinate estava apenas 7 quilômetros do sudoeste de Zorá. E ele tinha agora, estava para viver o pior problema da vida dele. A 7 quilômetros da fronteira ele estava para ter o seu problema muito mais perto do que ele imagina. Ele desce lá, pega uma mulher, ele começa a criar um enigma. Depois que ele cria uma situação para o leão,
Ele disse: do forte saiu comida, e do comedor saiu doçura. E então ele do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era um enigma. Ele agora estava vivenciando, faltavam 7 dias para o seu casamento. Agora faltava momentos, e agora ele vê aquela festa e faz na festa de casamento uma grande festa, começa a dançar, quebra um princípio, bebe. Nazireu não podia beber, ele bebe, quebra princípio. Todo mundo que quebra princípio se dá mal. Toda pessoa que quebra princípio de autoridade não vence, não prospera. Tudo que faz com muita dificuldade, não há uma liberação de autoridade, poder de ação de Deus. E ele estava lá, ele desce, pega aquela mulher, e segundo os historiadores, aquela mulher também chamava-se Dalila. Ele desce, e aquela Dalila, ela engana ele, trai ele com o próprio amigo, e ela conta para aqueles homens o seu enigma. Ele fica furioso, ele é frustrado, e na frustração, o libertador de Israel, tem Manasse, que Deus levante homens e mulheres que nunca desçam aqui, que Deus levante homens e mulheres que sabem discernir entre Dalilas e entre serva de Deus, que homens de Deus comecem a entender que há muitas Dalilas do dinheiro, da fama, da usura, da perversão, está por aí. Ele desce lá, Managassubi, e ele se apaixona. Ele tinha um problema mal resolvido. Ele é um homem que tem uma situação sexomaníaca, é libertador, mas tem um problema de alma, de mente. Ele desce lá, amados, e fica furioso com aquele fato. Pega 300 raposas, faz 300 pares de 150, ou melhor, 150 pares de raposa. Pega lá as 300 raposas e faz 150 pares, amarra o rabo numa da outra, hastia fogo e solta. Naquele princípio, no mês de maio, tempo da colheita, ele incendeia a vinha dos filisteus. Os filisteus ficam enfurecidos, vêm contra ele, pega ele. Ele destrói aqueles homens, pega uma queixada de burro, destrói 1000 homens de uma vez. Que glória, que unção! Quem está em Deus, irmão, faz proezas, salta muralhas. Quem está em Deus é tremendo. E o meu Deus dá tempo para o homem, ele dá oportunidade, ele está lá vivendo a glória do Senhor. Experimenta o melhor de Deus. Ele arranca o portão de casa, porque ele desce lá, ele conhece que lá tem uma Dalila. Ele vai no prostíbulo e conhece a Dalila. O problema dele, lá em Tina, ele é frustrado. Se isso não basta, ele desce para Gaza. Chega em Gaza, ele encontra em Gaza uma Dalila. Ele se apaixona, ele abre o coração, ele humilha os homens, pega o portão de Gaza, leva no pico do monte, cria uma humilhação terrível. Agora, aquele homem que é o libertador de Israel, ele agora vê a situação de uma mulher que começa a trabalhar a mente, o sentimento. Satanás, ele tem todo o tempo do mundo, ele habita na eternidade para fazer você cair, para te machucar, para te ferir, porque muitos hoje estão vivendo o silêncio de Deus e feridos por Satanás. A cada dia ele afronta, e ele estava lá contando, abrindo o coração para ela, e ele abre, ele conta, e vai abrindo, e de repente ele fala. E cada vez que ele se dispõe a dizer onde está o segredo, ele mente. Mas enquanto ele está mentindo naquele caso, ele permanece com a glória, porque ele tinha um silêncio, ou melhor, um segredo com Deus. Ele vai lá, ele chega e começa a abrir o coração dele para Dalila. E Dalila começa a levar ele naquela história. E ele começa a deixar o seu coração em ser malhado por ela, trabalhado por ela. Ele diz: se me amarrares com 7 cordas,
7 vegas de vimes fresco, você vai me vencer. Mentira. Quando ele gritou, os filisteus vêm contra ti, ele arrebentava tudo. Daqui a pouco ela vai lá, ele disse: olha, se me amarrares fortemente com cordas novas. Também mentira. Quando ela gritou, os filisteus vêm contra ti. Daqui a pouco ele disse: me teceres com trança de cabelo da minha cabeça, com óleo de liso. Mentira. Ele foi contando. Mas chegou um momento que ele não aguenta. A Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não aguenta. O libertador de Israel levantado. Por isso que eu gosto de ver homens como vocês que foram levantados e que sabem, só conseguem idealizações, só conseguem realizações quem sabe o que quer, quem tem posicionamento, quem sabe reconhecer as suas falhas, quem sabe reconhecer a sua pequenez. Muitas vezes tem pessoas que apontam o dedo e rixem por causa da falha do irmão. Cuidado, não faça isso, porque a peleja do teu irmão é muito forte. Quem está pelejando com ele são principados. E às vezes a igreja aprendeu a dar glória a Deus e aleluia, mas não aprendeu ainda a batalhar contra Satanás. Quantas mulheres que não liberam perdão para o marido porque ele errou um dia. É hora de você começar a rever o evangelho e voltar-se para liberar perdão, porque você precisa lutar contra Satanás e não contra ele. Quantas portas que se fecham porque alguma coisa aconteceu com você ou na sua família. Ele abre o coração, e o versículo mais triste da história para mim é que quando ele contou e raparam a cabeça dele, aí ela gritou e disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E a Bíblia diz que ele, pensando que Deus era com ele, quando Deus não era mais com ele, e sabe de uma coisa, raparam o cabelo dele, chegaram o libertador de Israel. Oh irmãos, que coisa terrível. Imagine aquele homem sendo levado por um menino, permita-me, até o lugar, os dagonitas zombando, um vexame nacional, o opróbrio, o assovio começou na cidade, e vai lá o libertador de Israel sendo levado por uma criança. E quando chega lá, ele trabalha no pau da moinha, como alguns crentes que estão vivendo problemas, como você que está vivendo problemas. Mas meu Deus vai romper esse problema hoje e vai te dar a vitória, porque está sobre você o selo da promessa. Ele fica lá, como muitos aqui, dia após dia, ora, e não vê a coisa acontecendo. É dedo em riste de parente, dedo em riste do marido, do amigo, é alguém te humilhando, e a bênção que não vem, e você está lá, careca, humilhado, no estado de humilhação. Mas uma coisa eu quero saber, e eu quero lhe dizer: o meu Deus não desiste de mim nem de você. Na basúbria, a Bíblia diz, aleluia, que Ele não lança em rosto o meu problema, o meu pecado Ele lança no mar do esquecimento. Ele é Deus, é na maçúbia, e Ele está lá, aleluia. E a festa lá no palácio, no templo de Dacon, e Ele está lá. Ah, meu irmão, Xanamaçúbia, tem gente te humilhando, mas Jeová está se levantando. O meu Deus está se levantando, Necomondúbia. O meu Deus está se levantando, olha aí, Demanagaçúbia. Ele está lá, mas daqui a pouco ele sente, ele balança o cabelo e vê que o cabelo está crescendo, olha aí. O cabelo está crescendo, e aí o cabelo está crescendo, e Satanás esqueceu que o mesmo Deus que dê cabelo, que dá cabelo, faz cabelo crescer. O mesmo Deus que fez crescer aquele cabelo com trança, é o Deus que faz cabelo crescer, da Manai. E lá não mais careca, ele começa a ver, está crescendo, e quando ele se dá conta, o cabelo cresceu, aleluia. Ele pega o menino e diz: me leva lá, aleluia. Ele coloca a mão numa coluna e na outra coluna, porque o cabelo cresceu. E nesta noite eu tenho uma notícia para te dar: o teu cabelo está crescendo, o teu cabelo está crescendo, o teu cabelo está crescendo. Põe a mão na tua cabeça e diga: meu cabelo está crescendo. Satanás,
Tu bateu, mas agora é hora de eu bater. Fica de pé, porque o teu cabelo está crescendo. Pastores, o teu cabelo está crescendo. O teu ministério não vai ser o mesmo. Não será o mesmo. Manabassubi, comandacandaravasúbia. Nébia, não mudou, candaracasúbia. Olha aí, o teu cabelo está crescendo. Satanás bateu até agora, mas agora é tua vez de bater. Aleluia! Você não nasceu para ficar no silêncio. Você nasceu para ser libertador. Há uma unção de libertação aqui. Se você crê nisso, vem aqui na frente. Se você crê nisso, que Deus, teu cabelo está crescendo. Se você crê nisso, vem aqui na frente. Porque nesta noite Deus vai fazer teu cabelo crescer. E Satanás sai da frente. Porque a glória que o Senhor te deu, Ele tornará a dar nesta noite. Mulheres, o teu cabelo está crescendo. Homens, teu cabelo está crescendo. Pastores, teu cabelo está crescendo. Pode vir, vem da onde você estiver agora. Pode vir na Maragaçúbia, porque nesta noite o teu cabelo está crescendo. O teu cabelo está crescendo. Satanás não viu isso. Ele não viu que o teu cabelo está crescendo. Está vindo uma unção nova. 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 Narabasúbia. Homem, terra, manda Arabasúria. Prepara, terra, mande como nuvem. Que está chegando a nave, a súbria. Um socorro que tu não esperava. Nave, a tuiteté, nagasúbia. Olha aí, te manto e falar gastúbia. Olha, teu nome será conhecido nos quatro cantos, porque o teu cabelo cresceu. E quando cresceu, Deus começou a te usar. E agora é hora de derrubar os portais de Gaza. Agora é hora de colocar fogo lá na raposa. Agora é hora, é hora, é hora. Esse é o tempo. Arabadarabasúbia. Esse comando. Deus manda dizer a vocês, pastores, Deus vai encontrar você no silêncio do teu país. Deus vai encontrar você no silêncio da tua cidade. Deus manda lhe dizer: teu cabelo cresceu. O teu cabelo cresceu. Satanás por muito tempo achou que você estava careca. Ele te esqueceu lá. Ele te esqueceu na tua vidinha. Ele pensou que você ia ficar naquela vidinha, mulher, naquela vidinha, sofrendo, vendo as tuas filhas, vendo teus filhos, vendo teu marido e você naquela vidinha. Olha aí, aqui, ali, aleluia. Mas o teu cabelo está crescendo nesta noite. Eu estou sentindo aqui isso. Moço, teu cabelo está crescendo. Moço, teu cabelo está crescendo. Diga para Satanás: Satanás, tu bateu, mas agora bate eu. Tu bateu, mas agora bate eu. Deus irrompeu meu silêncio. Deus irrompeu meu silêncio. Deus irrompeu meu silêncio. Deus irrompeu. Deus está te levantando para uma nova unção. A unção da última hora. A unção da última hora. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Você crê? Lá atrás você crê? Quantos podem crer que pode experimentar uma unção nova aqui? Aleluia. Põe a mão na cabeça mais uma vez e diz assim: meu cabelo está crescendo. Meu cabelo está crescendo. Aleluia. Diga: meus pecados estão sendo perdoados. Eu estou livre. Satanás, eu estou livre para fazer a obra do Senhor. Porque eu estou na força como que a de um boi selvagem, na ligeireza da corça. Na Xanabadabadabadai. Súbia, vai glorificando, porque daqui a pouco eu vou orar por vocês. Vai glorificando. Esse moço nunca será mais o mesmo. Ele é daqui da igreja, ele nunca mais será mesmo. Pastor Gesiel, vem cá, respeitando as suas cãs. Respeitando as suas cãs. Tu é profeta da última hora. Deus está te levantando no mundo. Olha aí, Deus te colocou nesse cajado de autoridade aqui, porque tem fogo nesse cajado. Tem autoridade, tem autoridade. Tu é príncipe, tu é príncipe. Tem sapato de fogo. Tem sapato. Nagadarabaçu, Tiremandaraçu de cão, Naravaçúbia, Neriandorovo, levante a mão. Quantas vezes tu oras, há um sentimento de irmão.
misturado com profeta. E você às vezes olha teu irmão como profeta, e você às vezes, Senhor, mas Deus te levantou para ser coluna, para ser coluna, para ser coluna. Eu não sei porque Deus está falando, mas tem uma unção de Esté sobre a tua vida. Na vassúbia. Pastores, eu quero aproveitar o tempo de dizer a vocês, eu falo no nome mais precioso de todos os nomes. Deus tem uma unção. Não tenha medo. Não tenha medo. Quem tem medo de perder o que tem nunca vai alcançar o que deseja alcançar. Deixa Deus ser Deus. Não tenha medo. Vocês foram colocados na América para mudar a América, e a América vai ser mudada. Deus vai impregnar vocês. Deus vai impregnar. Levante a mão. Eu vou orar. E se você crer, pode receber. Pode receber. Pode receber. Pode receber. Pode receber. Eu estou na unção do Senhor aqui, e eu quero dizer, olha, se eu sou homem de Deus, nunca mais se esqueça o que eu estou dizendo. Virá fogo líquido do céu, virá uma unção, virá uma unção. Tua igreja vai crescer como nunca cresceu. Vai para casa e pega o papel e escreva isso. Levante a mão, eu vou orar. E se algumas pessoas, alguns caírem, deixa caído, porque hoje vai entrar a cirurgia do céu. Népia! Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Teu cabelo está crescendo, olha aí. Receba! Oh glória, oh glória, oh glória. Tisolobadarabassalabarra. Tisolobadarabarabara. Tisolobadarabaraba. Segura ele, segura. Nunca mais será o mesmo. Tua casa cantará um canto novo. Tisolô. Ah, homem. Ah, homem. Deus te chama de amigo. Ele te chama, filhinho. Tisolô. Ai. Eis que eu trarei um homem sobre ti. E quando ele vier a ti, tu dirás e ele dará. E no tempo certo, comprado de chuva darás. Este cavalo de ouro e tu voarás mais alto, porque eu estou aí contigo. Chegou o tempo do teu cativeiro ser quebrado. É hoje, segura ele. Lívia, eu vou soprar aqui, e cuidado para vocês não se machucarem, porque virá uma glória, e nunca mais, eu te prometo. Você pode comprar isso, eu te prometo. A unção de Deus virá, uma unção de águia virá. Mulheres, chegou o tempo, chegou o tempo. Tem mulheres chorando, o marido chorando, o parente que deixou, mas virá. Estenda a mão, diga: Satanás, é na minha mão, é na minha mão, é na minha mão, diga: é na minha mão, é na minha mão. Manasso. Em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno. Olha agora, eu vou contar até 3, eu vou contar até 3, eu vou contar até 3. Homem, eu vou contar. Olha, você não está esquecido, você não está esquecido, você não está esquecida. Teu cabelo está crescendo, você está no silêncio, mas hoje cessa o opróbrio, cessa aí atrás, cessa aí atrás, cessa aí. Levante a mão, levante bem alto, levante agora, é agora, é agora. Oh, tarabadai. Eu pediria que uma cantora, aquela cantora cantasse, Elaine, essa mulher de Deus, cantasse. Eu quero, vai se preparando, vai liberando a tua mão, fica com a mão levantada, se renda, mão levantada é rendição a Deus. Pastoriel, vai orando. Eu posso dizer isso, porque eu não vim aqui para bajular o irmão, mesmo porque eu tenho consciência. O que sair da minha boca tem palavra de peso. Vida e morte está no poder da língua. Quem dela se alimenta, viverá por ela. Saiba de uma coisa, na Mansúbia, saiba de uma coisa: esse bairro será tomado por ti. Essas casas vão se render,
Deus vai fazer você comprar com preço, aleluia, por bom preço. Deus vai fazer isso. E me diz o Senhor aqui: tu serás um homem de confiança levantado nesta nação. Eles estão procurando alguém que representa o povo de Deus, e Deus manda lhe dizer: está nas tuas mãos o cajado de autoridade. Muitos já passaram, muitos líderes já passaram, e todos que ficarem do teu lado vão comer pão com a fartura, vão comer pão com fartura, e vão cessar o pão da angústia. Há sobre a tua vida uma unção de apóstolo, não mais de pastor. Deus já cessou o teu tempo de pastor, o teu tempo de pastor já passou, pelo menos no reino espiritual. Olha, se eu não quero ferir a constituição da igreja e nem o estatuto, mas eu quero lhe dizer isto: olha, muitos te chamarão de apóstolo, porque Deus te levanta numa unção de apóstolo, porque esses homens, eles estão experimentando, essa igreja está experimentando o teu compromisso, a tua autoridade. Eu reconheço a tua autoridade, e no reino do Espírito eu reconheço. Ei! Vou contar, mulher, eu vou contar. Esse caroço vai sumir quando eu terminar de orar. Xanabandarabassura. Terra na vassúbia. Três. Papazandarabasúbia. Receba aí. Eu só quero sempre os filhos seus. Não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Vai recebendo a bênção. Vai recebendo a unção, vai recebendo o milagre, vai recebendo o poder. Você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Luta contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cama dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Vai recebendo a unção, vai recebendo a unção. Os diáconos vão trabalhando, conselheiros vão trabalhando, e deixa a unção cair, deixa o Espírito trabalhar com liberdade. Porque Deus envia anjos para nos guardar. Deus não vai falhar, e a porta que ele abre, homem não pode fechar. Vai recebendo, vai adorando. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. Deus! Para agora, a recompensa é a coroa de vitória.
Continue recebendo a bênção. Não pare de adorar, não pare de receber a bênção. A torneira continua aberta. Elaine, pode repetir? Continue adorando, continue glorificando. Hoje é teu dia, teu cabelo cresceu. Aproveite a oportunidade. Deus se lembrou de você. A obra do Senhor, ninguém pode. Deus se lembrou de ti. Deus se lembrou de você. Vai recebendo a unção, vai recebendo o poder, vai recebendo o milagre, vai recebendo vitória, vai recebendo de Deus tudo o que precisas. Na cova de leões, mas Deus sempre levanta servos que não têm medo. Pastores, aproveite a oportunidade e receba esta unção. Mesmo sendo perseguidos, Aleluia. não negaram. Ouça o que eu vou lhe dizer. O teu cativeiro Deus mudou nesta noite. Não fique preocupado. Se alguma coisa começar a acontecer, vai começar a acontecer uma coisa nova. Receba uma unção de riso, receba uma unção de alegria, receba uma unção de alegria, receba poder. Pode dançar, dança, 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 dança. Porque Ele está com você, é mais forte que o